Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Quase que eu ia querer falar aqui no celular, esquecendo de ligar o microfone. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Que Deus abençoe as suas vidas. A gente tem uma alegria muito grande. Eu falo isso com muita sinceridade no meu coração, de estar congregando, compartilhando com vocês esses momentos. E a gente chega aqui no início, é uma festa, né? Cumprimenta um, abraça o outro, conversa. E Deus tem sido maravilhoso conosco. Que bom que esse amor que existe entre nós, ele cresça cada vez mais. Que ele possa se multiplicar e que mais pessoas possam receber daquilo que nós recebemos, daquilo que nós temos vivido neste lugar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra nessa noite, e Deus já está falando aos nossos corações, né? A Ângela leu o Êxodo 17, eu quero trazer uma palavra em Êxodo 18, e quero falar um pouco aqui sobre dividir a carga, né? O fardo. Quantas vezes nós temos sentido nos nossos ombros o peso das nossas responsabilidades? Todos os dias nós sentimos isso. Todos os dias nós vivemos isso. E eu quero falar, né, com a graça de Deus, alguma coisa sobre isso nessa noite com vocês. O texto ele é um pouco extenso, mas é necessário que a gente leia ele todo, né? Vamos pegar um pouco mais de tempo aqui, mas é necessário. Queridos, eu estava vendo as crianças aqui e eu estava lembrando também, enquanto eu preparava a palavra, e eu acho que se você já me viu aqui pregando, você sabe que eu sempre trago um esboço aqui, eu sempre trago algo junto, e é meio que um costume, eu não sei dizer exatamente que eu tenho, mas eu sempre gosto de ler o texto, eu gosto de meditar, e às vezes eu gosto até exageradamente, é uma coisa minha, querer organizar na minha mente a mensagem. Eu sei que isso é complicado, mas aí eu sempre trago para o papel, eu acabo escrevendo ali uns pontos que eu acho interessante. Paulo, isso aí é uma garantia de que a mensagem vai ser uma mensagem boa, abençoada? Não, porque no final é o Senhor, é Ele que dirige, é Ele que nos guia naquilo que Ele quer falar, mas é algo que talvez seja até uma necessidade que eu tenho. Por que eu estou falando isso? Porque uma das primeiras mensagens que eu preguei, e isso deve fazer aí uns 10 anos, mais ou menos. Estava num outro ministério e o pastor me convidou para pregar. E eu lembro que eu estava preparando o texto, a mensagem. E aí o Arthur era bem pequeno ainda, e ele veio no quarto, e eu estava lá escrevendo, e ele falou: pai, você que vai pregar domingo? Eu falei: sou eu mesmo, Arthur. E aí ele falou: e você está preparando a mensagem? Eu falei: estou sim. E aí ele olhou para mim e falou: pai, tem que ser uma boa palavra, porque as pessoas estão acostumadas com a palavra do pastor. E ele tinha mais ou menos uns 8 anos, 7 para 8 anos. E toda vez que eu vou pregar, eu lembro, porque não tem como. Você está ali preparando e você acaba lembrando. Mas duas coisas me chamam muita atenção. Primeiro, o entendimento que ele tinha. Uma criança com 7, 8 anos de idade, ele tinha um entendimento que a palavra que ele recebia era boa. Era boa. E o Arthur, ele sentava muitas vezes comigo, com a Paula, e ele ouvia a mensagem do culto, e ele tinha esse entendimento. Olha, ele falou: pai, tem que ser uma boa palavra, porque não é qualquer coisa. Você não pode levar qualquer coisa lá, porque as pessoas estão acostumadas com a palavra do pastor. E então, isso me chamou muita atenção. E o segundo ponto é exatamente esse. A gente está acostumado com coisas boas que saem desse altar, com palavras que têm nos abençoado tanto, têm enchido o nosso coração, têm mudado as nossas vidas. E claro, não se trata de igualar, né? Como muito bem a Ângela falou aqui, Deus já tem falado aos nossos corações. Não é ser igual ou melhor ou menor, mas é estar auxiliando, é estar ali segurando os braços, dizer: eu estou aqui, eu estou disposto a ajudar no momento da dificuldade, no momento que for preciso, ser um ajudador, ser uma pessoa que abençoa. Então, a gente comentava isso, né, com o Maico, com o Leandro no início do culto, aqui na porta, no início do culto, não, quando a gente estava conversando, que é uma responsabilidade sempre
sempre, para quem inicia, para quem faz o momento das ofertas, o louvor, porque para quem prega, porque a palavra que sai daqui, ela não é uma palestra, ela não é simplesmente o entendimento que a pessoa tem daquilo, mas é a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela transforma as vidas. Essa palavra, quando ela é recebida no coração, ela tem o poder de transformar. E por isso que sempre há uma grande responsabilidade. Mas também há sempre uma grande alegria no nosso coração de poder estar compartilhando. Então nós vamos para o texto. Diz assim: Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, soube tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel. Como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu, com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me um imigrante em terra estrangeira. O outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Senhor Deus, meu pai, foi meu ajudador, livrou-me da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com seus filhos, com os 2 filhos e a mulher de Moisés, encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés, saiu ao encontro do sogro, curvou-se, beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel, para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, essa me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais para você e você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e lei, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 100, de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você assim fizer e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades de todo o povo. E o povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. E aí ele escolhe lá, então, os homens, conforme o seu sogro havia falado. E no final lá diz: então Moisés e seu sogro se despediram e ele voltou para a sua terra. Amém? Como eu disse, é um pouco extenso, mas é necessário. Queridos, Jetro, primeiros versículos que nós lemos ali, ele diz que Jetro ouviu falar das coisas que Deus havia feito por Moisés e pelo povo. Da forma poderosa, maravilhosa como Deus havia livrado Israel das mãos dos egípcios. E aí quando Moisés ouve quando Jetro ouve isso, ouve aquilo que Deus havia feito,
ele começa a desejar no coração dele fazer o quê? Visitar Moisés. Você vai ver isso no decorrer do texto, que ele queria o quê? Visitar Moisés. Ele queria se encontrar com Moisés, ele queria se assentar com Moisés. E ele queria ouvir o quê? Da boca do próprio Moisés, aquilo que o Senhor havia feito no meio deles. E aí, Moisés, é isso mesmo que o Senhor fez? É dessa forma? É da maneira como que eu ouvi falar? Esse era o desejo, ele queria. Por quê? Porque ele ouviu falar das maravilhas, dos sinais, da forma poderosa como Deus estava operando. E tem um texto, uma parte aqui que me chama muita atenção, quando a Bíblia diz que ele pega Zípora, sua filha, e que era a esposa de Moisés, e os 2 filhos de Moisés que estavam morando com ele. E aí o texto diz que ele pega a sua filha Zípora, os 2 meninos, Gerson, o mais velho, e Eliezer, e ele vai se encontrar com Moisés aonde? No meio do deserto, aonde Moisés estava acampado, aos pés do monte do Senhor. E para mim é praticamente impossível eu ler isso aqui e não me perguntar, por quê que Zípora estava morando com o pai, com os 2 filhos, e não estava morando com o marido, lá no deserto? E eu fiquei pensando, e a Bíblia não fala, a Bíblia ela não dá detalhes, ela não diz o porquê que Zípora estava morando com Jetro e não com Moisés. Mas, queridos, quando a Bíblia não fala, a gente não pode afirmar, mas é provável, ou talvez, né, eu poderia dizer aqui que eu posso conjecturar que Moisés não estava vivendo um bom momento no relacionamento dele com Zípora. Talvez todas essas responsabilidades que ele tinha, como a Ângela falou aqui, olha, ele precisava cuidar de muitas coisas. Um homem já de 80 anos, uma idade já um pouco elevada, e aí era guerra, aí era problema, aí tudo que o povo tinha, o povo trazia para ele. Tinha uma briga, tinha que vir para Moisés resolver. Roubou alguma coisa lá, ou invadiu um pedaço da terra. Tudo Moisés tinha que resolver. E, queridos, eu vou ser bem sincero, se você for casado, você sabe que às vezes a sobrecarga do dia, as dificuldades que um casal enfrenta, as situações de trabalho, de peso, aquilo que muitas vezes é colocado nos seus ombros. Se você não tiver sabedoria, se você não tiver entendimento, isso pode interferir muito no relacionamento. Isso pode trazer um atrito, isso pode trazer algumas consequências. E mesmo Moisés estando fazendo a obra de Deus, o chamado de Deus, Deus estando usando ele de uma forma poderosa, isso não impede desse homem ter tido algum problema no seu relacionamento. Quem sabe, né, as mulheres agora, quem sabe um dia a Zípora não acordou, olhou para Moisés e falou: Moisés, o que está acontecendo? Quase a pergunta do sogro. Por que você tem que resolver o problema de todo mundo? Por que todo mundo está todo dia aqui em casa, tudo que é problema está trazendo, você que tem que resolver? Você só se importa com os outros? Talvez a Zípora, né, tenha falado: você não tem mais tempo para mim, para os meninos, e eu vou pegar e eu vou para a casa de papai. Pegar os meninos e vou para a casa do pai. Eu acho que essa frase, né, provavelmente alguma vez você já ouviu na tua vida: você tem mais tempo para os outros do que para mim. Não que a Paula tenha falado isso para mim algum dia. A Paula não está aqui, está cuidando das crianças. Mas muitas vezes, irmãos, muitas vezes a gente falou e ouviu isso. Para os outros você tem tempo. Para mim você não tem. Para as coisas, talvez, não estou afirmando, mas talvez, olha, para as coisas de Deus você está sempre disponível. Mas para dentro da tua casa, para os teus filhos, para a tua esposa ou para o teu marido, você não tem tempo. Parece um exagero meu, mas quantas coisas que eu já vi nesse sentido. Quantos testemunhos, quantos casais que falaram que tiveram problemas, às vezes porque a maneira de lidar com o chamado, a maneira de lidar com aquilo que foi colocado sobre os seus ombros, ele não conseguiu. E ele teve problema. Eu tinha um amigo meu, eu quero deixar bem claro isso aqui, irmãos, depois no decorrer da mensagem você vai entender que não se trata que você não pode fazer as coisas na igreja, que você não pode assumir um compromisso, não é isso. Mas tinha um amigo meu, um dia ele veio falar para mim: Paulo, eu estou tendo problema em casa. E eu falei: mas o que está acontecendo? Ele falou: não, ele era músico, ele ensaiava o coral,
ele era diácono da igreja, ele tinha outras responsabilidades, e aí ele passava a maior parte do tempo dele dentro da igreja. A maior parte da semana, a maioria dos dias da semana, ele estava com um compromisso dentro da igreja. E a mulher dele começou a reclamar, a mulher dele começou a reclamar com ele, e ele precisou ajustar, ele precisou arrumar isso, porque isso estava trazendo problema para a vida dele. Então eu não sei o que estava acontecendo. Eu só sei que Zípora não estava em casa e o Moisés estava sozinho no deserto. Queridos, nem sempre é fácil você alinhar o propósito, os projetos. O Everaldo falou uma mensagem aqui um dia, alinhando a visão, né? Acho que foi o Everaldo. Às vezes é difícil, nem sempre é fácil um casal, e eu estou falando um pouco mais aqui de casal, porque nós estamos falando de Zípora e de Moisés, mas isso serve para todos nós. O Jorge tem aquela mensagem que ele pregou um dia, né? A concordância, que é muito falada aqui. Nem sempre é fácil concordar. Nem sempre é fácil você, mesmo que os dois estejam na igreja, mesmo que você conseguir olhar na mesma direção, você afinar as coisas para fluir da maneira que você gostaria. São ajustes que vão sendo feitos. Por quê? Porque às vezes tem muita diferença no próprio casal. Muitas vezes tem diferença, não é tão fácil, não é tão simples. E eu queria usar um exemplo bom aqui, que eu aprendi muito, com o Alex e com a Leninha. E eu sempre acabo falando isso, porque foi um momento que marcou bastante na minha vida. Mas a soma que a Leninha fazia todo domingo, né? Não sei se era todo domingo ou era de 15 em 15 dias, Bárbara. Todo domingo, eu acho, né? Todo domingo. Todo domingo à tarde, a Leninha fazia a soma na casa dela e do Alex. E eu sempre chegava em casa e falava para Paula, eu admiro o Alex. Eu admiro, porque o Alex estava sempre lá, com esse jeito tranquilo, sereno, fazia pipoca com bacon, fazia bolo, servia a gente, fazia suco. Agora fala comigo, seja sincero, se fosse na tua casa, todo domingo à tarde, um monte de gente, um monte de jovens, né, Babi, lá da UTF, às vezes você quer descansar, você quer fazer alguma outra coisa, você quer ir para algum lugar, e estava sempre cheio de pessoas na casa da Leninha. E aí, por que dava certo? Porque havia um alinhamento. Talvez se fosse na minha casa, por mim mesmo, né, não vou ser hipócrita aqui dizer que eu talvez não conseguiria. Pela minha maneira de ser, pelo meu jeito de ser, talvez eu ia dizer para Paulo, eu preciso uns 2 domingos, pelo menos, para eu dar uma descansada. Mas havia o quê? Um alinhamento. Hoje eu cheguei cedo aqui, já tinha muita gente na igreja. O Evandro também está aqui, né? Evandro, seria tão difícil se a Vanessa não tivesse alinhado no mesmo propósito. Eu falo do Evandro, mas tem mais músico, está aqui também, mas o Evandro porque vem de Santa Helena, né? Se a Vanessa não tivesse na mesma visão, não é fácil, queridos, sair 4 e pouco de Santa Helena, todo domingo, vir, ensaiar. Mas por que a gente faz isso? Porque é um chamado de Deus. Porque Deus está chamando, nós somos tão abençoados, né? Com o louvor, com aquilo que é derramado aqui sobre esse altar. Mas a gente precisa buscar o quê? Um alinhamento daquilo que nós temos, que Deus tem nos chamado para fazer. Então, a gente precisa o quê? De que forma que você precisa fazer isso? Dividindo um pouco a carga. Você precisa ter alguém, já foi falado aqui também, por isso que eu digo que Deus já falou, né? Você não pode fazer as coisas sozinho. Se você insistir, você querer fazer algo, você disser, não, eu vou ir, eu vou fazer. Só que nem sempre em casa a tua mulher é a melhor pessoa para você dividir a carga. Paulo, como assim? Não, se você olhar biologicamente, se você olhar biblicamente, e você que é homem, se você tentar dividir a carga com a tua mulher, com a tua esposa, você vai ter algum problema no teu relacionamento. Não faz isso. Mas chega em casa, eu já tive essa experiência. E você começa a trazer tudo aquilo que você, no trabalho, as preocupações, os incômodos, se você se estressou, chega e joga metade em cima da pessoa que está em casa. Hoje as mulheres, a maioria trabalha também, mas é só como um exemplo. E começa a jogar a carga, começa a derramar sobre a pessoa. Você vai ver que dentro de pouco tempo, você vai ter problema no teu relacionamento. Mas eu não estou falando aqui de conversar, de diálogo, de perguntar como foi o dia, de dizer, olha, não, vai ficar tudo bem. Não é isso. É dividir, é jogar fardo sobre a pessoa, porque a mulher ela não está
preparada para dividir esse fardo com o marido. Ela pode dividir com uma amiga, ela pode dividir, como já foi falado aqui, com uma irmã da igreja, alguém, e o homem da mesma forma. E a gente vai ver isso também depois. Então, a gente precisa, e nós, como homens, nós devemos também levar, é o nosso dever. E eu não estou querendo aqui, né, as mulheres que sabem, me conhecem, não estou sendo aqui machista de maneira nenhuma. Mas, biblicamente, a Bíblia nos ensina isso. O homem precisa levar a carga da mulher. Marcelinho, se a Pretinha tiver um problema, você chega lá e bate no peito e fala, eu vou resolver. Deixa para mim. Eu vou lá, eu resolvo, eu faço. E você resolve, você vai ver que muda muita coisa. Esse é o papel do homem. Ele precisa estar disposto. Ele precisa, às vezes, eu tenho experiência com a Paula, ela chega com várias coisas, com algumas preocupações, e eu não fazia isso. Eu ficava bravo, eu ficava nervoso, falava, mas por que você foi arrumar isso? Por que esse problema? Isso é culpa tua. Às vezes eu falava isso. Hoje não, hoje o meu entendimento mudou. Hoje eu digo, não, vamos resolver. Se você não consegue, dá aqui para mim que eu resolvo. Apesar que quem me conhece sabe que eu mais procrastino do que... Mas eu aprendi, eu tenho melhorado, tenho feito. Por quê? Porque isso vai me ajudar no meu relacionamento. Então é um parêntese que eu abri aqui, porque eu acho importante, irmãos, a gente ter esse entendimento. Para que amanhã, depois, e eu sei que já algumas pessoas já viveram isso, já viveu, você vê a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta, os teus filhos na casa do pai. E não é o lugar na casa do pai. O lugar da mulher é do lado do marido, o lugar dos filhos é junto com o pai e com a mãe. Então são pequenas situações às vezes. São as coisas que muitas vezes você diz, foi Deus que colocou, e foi. Só que você não está sabendo lidar, ou eu não estou sabendo lidar com isso. Irmãos, Jesus nos chamou, Deus nos chamou, assim como Ele chamou Moisés para fazer grandes coisas. E nós queremos sim, nós queremos que as pessoas venham para a igreja, nós queremos ver as pessoas conhecendo Jesus, nós queremos que as pessoas conheçam Deus. Quantas vezes você já convidou uma pessoa para vir para a igreja? Quantas vezes você quis e você falou para ela, você insistiu, e até talvez em algum momento você quase forçou aquela pessoa para estar na igreja. Por quê? Porque você quer que ela conheça o Deus que você conhece. Ela quer que ela experimente, você quer que ela experimente as mesmas experiências que você tem. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade nessa área. Muitas vezes a gente quer fazer pela nossa força, pelo nosso braço. Só que não somos nós. É Deus. É Deus que faz. Não somos nós que fazemos as coisas. Mas é o próprio Deus que vai trazendo as pessoas para perto de nós. Então Moisés, quando a gente olha Moisés vivendo essas experiências maravilhosas, e a gente voltar um pouquinho lá atrás no texto, você vai ver que ele não queria ir. Moisés usou de vários argumentos para que o Senhor não levasse ele para o Egito, que não mandasse ele falar com o faraó. Ele disse que era gago, ele disse que, que iam matar ele, que o faraó não ia ouvir. E muitas vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa. Quando Deus nos chama, a primeira coisa que nós fazemos é uma lista dos defeitos que nós temos, das incapacidades que nós temos. E nós colocamos diante do Senhor e falamos, Senhor, não tem como fazer isso aqui. Eu lembro que um dia, lá na casa do Aldemir, da Maria, eu falava sobre Gideão. E Gideão, ele tinha um exército de 22 mil soldados. Não era muita coisa. Mas no final, Deus mandou ele lutar com 300 homens. E ele venceu. Venceu a batalha com 300 homens contra um exército numeroso. E eu lembro que uma das perguntas que eu fiz, eu disse, como que isso é possível? Como que é possível é inimaginável você vencer uma guerra com 300 homens. E aí eu lembro que o Maico falou uma palavra, Maico, que ficou cravada no meu coração. O Maico falou, Gideão só precisava estar lá. O resto Deus faria. E é verdade, irmãos, Moisés só precisava estar lá. Gideão só precisava estar lá. Eu e você só precisamos estar no lugar que Deus nos chamou para estar. Nós precisamos estar. Então, se nós não atendemos o chamado, não tem como Deus usar nossas vidas. Então, quando você ouve o chamado de Deus, quando você começa a andar no propósito de Deus, quando você começa a se colocar à disposição de Deus, o que Deus vai fazer? Deus vai começar a usar você. E quando Deus começa a usar você, os sinais começam a aparecer na tua vida.
Aquilo que Deus fez na vida de Moisés, óbvio que foi algo extraordinário, algo muito grande, mas Deus pode fazer na minha vida e na tua vida. Deus começa a usar, Deus começa a manifestar nas nossas vidas os sinais. E o que as pessoas vão fazer? Quando elas virem os sinais, elas vão querer conhecer o mesmo Deus que você conhece. Ah, Paulo, mas é Velho Testamento, você está falando de Moisés, você está exagerando um pouco. Olha o que Jesus disse lá em Marcos 16:15. No Evangelho de Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aí na sequência ele diz: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberes algumas coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Esses sinais seguirão os que creem. Um pouco antes está dizendo. E aí lá no 20, no último versículo, ele diz que os apóstolos, os discípulos, eles foram e fizeram exatamente aquilo que Jesus havia falado. Não sei se o Alex colocou o 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que acompanhavam. A gente às vezes quer falar, a gente às vezes quer o id, mas a gente não busca os sinais. Falava com a Tati aqui no começo, a gente não tem, a gente tem visto maravilhas. A Tati testemunhava aqui de algo tremendo que eu acredito que uma hora ela vai dar o testemunho, ou o próprio jovem ali, o rapaz vai vir dar um testemunho, mas Deus tem feito milagres no nosso meio. Deus tem manifestado os seus sinais. E Jesus, o próprio Jesus, ele disse: esses sinais seguirão os que creem. E aí eles farão todas essas coisas. E aí depois lá no último diz que os sinais eles acompanham e eles confirmam a palavra. Então os sinais eles são para confirmar aquilo que o Senhor Jesus já falou na nossa vida. E Atos 22:43 também diz que eles eram cheios de unção, e muitos sinais e maravilhas eram feitos no meio do povo pelos profetas. Novo Testamento. Então hoje a gente às vezes tem dificuldade de entender algumas coisas, mas nós precisamos constantemente estar buscando esses sinais na nossa vida. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar. Tem tantas pessoas, irmãos, tantas pessoas que têm vivido momentos terríveis, momentos difíceis, momentos em que têm passado por enfermidades terríveis, por problemas sentimentais terríveis. E quem que Deus vai usar para alcançar essas pessoas? Somos nós. E de que forma nós vamos fazer isso? Vivendo os sinais de Deus na nossa vida, buscando os sinais que o Senhor prometeu na nossa vida. Jetro, ele levou a família de Moisés com ele quando ele foi. E tem algo muito interessante aqui. Ele restaurou, naquele momento que ele vai e ele se encontra com Moisés lá, ele está restaurando a família. Irmão, você pode ser melhor pregador, você pode ser um profeta maravilhoso, você pode ser a pessoa mais importante ou melhor possível no teu trabalho, onde você colocar as mãos, mas se você chegar dentro da tua casa e o teu lar não estiver estruturado, não estiver abençoado, não tiver um lugar seguro para você voltar, sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre vai estar faltando algo na tua vida. Tati falava isso. Marcelo não seria o Marcelo se a Pretinha não estivesse com ele. O Maico não seria o Maico se a Ju não tivesse. O Everaldo, você não seria Everaldo. O que você é se a Kika não estivesse do teu lado desde o começo. Eu não seria o que eu sou. O José não seria o que ele é sem a Iana, o Aldemir sem a Maria. Por quê? Porque a gente sabe a importância que é uma pessoa do nosso lado. Ah, Paulo, mas eu tenho enfrentado problemas. Eu sei. Eu não estou dizendo que todo mundo vive um mar de rosa, tudo é maravilha. Eu conheço pessoas que iam para a igreja e a mulher virava no bicho. Não queria que fosse, brigava, orou 10, 15 anos, hoje a mulher é mais crente que ele. Tem o inverso também, tem mulheres, e eu conheci pessoas na minha família, que quando a mulher ia para a igreja, quando voltava para casa, o marido, em vez de se alegrar, que tinha ido buscar uma bênção, tinha ido receber, não, ficava bravo. Mas orou, continuou orando, persistindo, e hoje a família inteira está na igreja. Então nós precisamos buscar isso, irmãos. Hoje nós vivemos num mundo que as famílias elas são constantemente atacadas. Hoje o que o inimigo mais tenta fazer é destruir a família, porque quando ele destrói a estrutura.
Eles destroem aquilo que vem trazendo, formando uma criança, formando um adolescente, formando um jovem. Então nós precisamos buscar aí, e esse gesto, ele não pode passar desapercebido. Quando Jétro vai, ele fala, eu imagino ele falando, Zipa, teu lugar não é aqui. Teu lugar é junto com o teu marido e junto com os teus filhos, aonde ele for, você precisa estar com ele. Porque Jétro era um homem sábio e inteligente, ele sabia a importância de uma mulher ao lado de um homem. Ele sabia o quanto é importante uma mulher do lado de Moisés, no caso ali, num momento tão difícil, com tanta responsabilidade que ele estava passando. Então ele restaura a família. E não adianta eu ter uma casa, eu ter dinheiro, não adianta eu ter as melhores condições se eu não tiver um lar. E o lar, ele se constrói com harmonia, ele se constrói com amor, ele se constrói com respeito mútuo, um pelo outro, o marido respeitando a mulher respeitando o marido, perdoando, porque provavelmente, com certeza, houve um perdão aqui também. E eu fico imaginando, né, o momento em que o Jétro chega com a Zípora lá, Moisés. Eu não sei quanto tempo, a Bíblia diz que eles tinham saído do Egito fazia aproximadamente 3 meses. No versículo posterior você vai ver que quando Moisés sobe o monte, faziam 3 meses que eles haviam saído do Egito. Talvez 1 mês, 2 meses, ou até quase 3 meses, que ele não via a sua esposa e os seus filhos. Imagina, né, Cléo, a Ângela, 2, 3 meses longe de você, com o Davi, com o Arthur. Imagina esse momento, se desse para congelar, né, essa cena de Zípora chegando com os filhos. A alegria do coração de Moisés, de ver. Quanta coisa tem nesse momento, se a gente pudesse congelar ali. Quanta sabedoria, quanto amor, quanta coisa linda nesse reencontro que teve. Então, primeira coisa, a família, a casa, o lar, ele precisa ser restaurado. Isso é uma coisa, que Jétro teve de uma sabedoria imensa, quando ele vai visitar e ele leva a sua filha junto. Jétro, ele observa, né, ali Moisés, e ele chega, a Bíblia diz que ele é recebido com honra, é feito um banquete ali para ele. E aí ele senta assim com Moisés e ele começa a conversar, e acho que é no versículo 8, se não me engano, Moisés começa a contar para ele tudo aquilo que havia acontecido na vida deles. E eles, acredito que passaram ali muito tempo, quase a noite, conversando. Só que no dia seguinte, irmãos, tem algo muito interessante. O Moisés, ele se assenta para julgar o povo. E a Bíblia diz que todo o povo estava aonde? Em pé diante dele. E Moisés se assentou e ele começou a julgar, e o povo ficou em pé desde manhã até o fim da tarde. E o sogro dele só observando, só olhando aquilo. E aí chega num determinado momento que ele diz para Moisés, Moisés, o que você está fazendo? Por que só você está julgando o povo? Isso que você está fazendo não é certo. Não é certo você fazer dessa forma, Moisés. E aí, ele dá um conselho para Moisés. Ele diz, Moisés, divida a carga. Isso é muito para você. O que você está fazendo é muita coisa. E Moisés ouviu aquilo e achou bom o conselho dele. E ele disse, né, que para Moisés, você não vai suportar. O povo não vai suportar, você não vai suportar. É muita responsabilidade, é muita coisa. E ele dá um conselho e ele diz para Moisés, Moisés, você precisa, né, dividir isso. Coloque homens, juízes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 e sobre 10. E aqui tem algo muito interessante, porque, irmãos, tem pessoas que têm capacidade de cuidar de 1000 pessoas. Tem pessoas que têm capacidade de cuidar de 100, outras de 50, outras de 10. Se eu tivesse lá, Moisés provavelmente diria, Paulo, fica com 10. E eu diria, amém, Moisés, está ótimo para mim. 10, eu consigo dar conta, eu consigo cuidar. 50, talvez, 100 não, já é muito, 1000 não. E aí que tem algo interessante, queridos. Por quê? Porque cada pessoa só pode fazer aquilo que está na sua capacidade de fazer. E assim como Jétro teve sabedoria para dar um conselho para Moisés, imagina Jétro dando um conselho para Moisés. Imagina que na noite anterior ele pediu, Moisés, o que aconteceu lá? Eu abri o mar.
Deus mandou tocar o cajado, o mar se abriu. Olha, veio, eu não sei, lembro se o maná, mas provavelmente já tinha o maná ali. O maná desceu do céu, a água brotou da rocha, e Moisés contando aquilo para Jetro, e Jetro ouvindo maravilhado. E aí no outro dia, ele olha para Moisés e fala: está tudo errado o que você está fazendo. O jeito que você está agindo não está certo. Você está se sobrecarregando, você está sobrecarregando o povo. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus agindo de uma forma maravilhosa, tudo, Moisés orava, falava com Deus, transmitia para o povo, tudo acontecia, mas em algo que ele estava fazendo estava errado. É um ensinamento para nós. Muitas vezes nós somos bons, e eu repito, em alguma coisa, nós fazemos alguma coisa e dá certo, mas tem coisas na nossa vida que nós estamos fazendo errado. E aí o que precisa? Ser humilde. Quando alguém vem dar um conselho para nós aceitarmos o conselho. Nós temos uma dificuldade muito grande às vezes, de ouvir alguém vir e dar um conselho. Imagina você, Nedir, está lá na aula, dando aula, e alguém vem e fala: ó, Nedir, está errado isso aqui, está errado, faça isso aqui, 10 anos, sei lá quantos anos, eu sei fazer. Alguém vai lá no meu trabalho e fala: Paulo, oi? Já? Mas é difícil, para todos nós, queridos, é difícil ouvir alguém dizer: isso aqui está errado, nesse ponto aqui você está errando. Essa maneira como você está fazendo as coisas não vai dar certo. Lá no final vai dar problema. E aí Moisés humildemente aceita o conselho do seu sogro. E aí ele tem sabedoria para agora ele não colocar um fardo naquele que sabe cuidar de 10, dá 1000. Pegar o de 10 e colocar para cuidar de 1000 é perder. Não vai dar certo, porque ele tem capacidade para 10. E a Bíblia é muito clara, é muito específica: 1000, 100, 50 e 10. Se eu pegar um que tem capacidade para cuidar de 1000 pessoas e botar para cuidar de 10, estou perdendo o potencial daquela pessoa. Ele está cuidando de 10, mas ele podia estar cuidando de 1000. Se eu pegar o de 10 e botar para cuidar de 1000, não vai dar certo. E quem que tem que fazer isso? A pessoa que tem o entendimento, a pessoa que está liderando, e o líder precisa conhecer. E Moisés, então, ele escolhe do meio do povo pessoas idôneas para fazer isso. Às vezes a gente tem dificuldade de delegar. Às vezes, se fosse para você fazer uma outra pessoa fazer, você ia dizer: não, isso aqui só eu sei fazer. Isso aqui só eu consigo fazer. Não, isso aqui Deus colocou na minha mão, eu vou fazer, só eu. Não tem mais alguém que faça da mesma forma que eu faço. Não tem, ou você não procurou? Não tem, ou você não confia? Não tem, ou você não consegue delegar para alguém? E aí quando Jetro dá o conselho, ele diz: eu vou aceitar, a ideia é boa, eu vou dividir o fardo, eu vou dividir a responsabilidade que eu tenho, porque é muito para mim, é demais para mim. Jesus lá em Mateus 11, 28, naquele versículo maravilhoso, mais conhecido, diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estava chamando para dividir o fardo. Jesus estava chamando e dizendo: olha, não é muito, eu estou aqui, eu quero dividir com você. Só que muitas vezes a gente não quer dividir. Muitas vezes a gente tem dificuldade, a gente quer dizer que é forte. A gente quer mostrar que consegue, a gente quer dizer, principalmente o homem, né? Está tudo bem? Não, tá tudo bem. Precisa de... Não, tá tudo tranquilo, eu resolvo, eu faço, eu aguento, eu levo no ombro, pode pôr mais aqui do outro lado que eu estou levando também. Mas muitas vezes, na nossa vida, nós estamos levando o quê? Uma sobrecarga. E um dia eu falava sobre isso. Cargas, todos nós temos que levar. Todos nós temos uma carga para levar. Eu tenho a minha carga, você tem a tua carga. Agora, sobrecarga é algo que está além da nossa capacidade. É algo que está além daquilo que nós podemos suportar. Estava falando de academia, eu ando conversando muito com o Marco. Marco, nós estávamos falando essa semana ontem, né, na verdade, sobre academia, né, e eu, não parece, irmão, mas eu fiz academia já, né? Com essa minha estrutura aqui, o Gerto não está hoje,
o Gerto abriu uma academia na quadra de casa. Aí eu falei, é um sinal, Everaldo. Falei, é Deus falando para eu sair do meu sedentarismo. Aí comecei a fazer academia. Acho que fiz uns 3 meses, o Gerto fechou. Aí eu fui para outra. Falei, fiz mais uns 3 meses, veio a pandemia. Eu falei, não, o sinal acho que é para não fazer. Mas academia, né, Marco? Não é levantar carga, levantar peso. E se tem uma coisa que mexe no ego do homem, é o supino, né? Aí o cara vai lá e olha, eu, se fosse fazer uns 30 quilos, umas 3 séries de 10 já estava bom, os braços já não aguentava mais. Tem gente que você olha 50, 60, 70 quilos. Meu Deus do céu, como consegue? Agora, adianta eu, com 30, querer lá colocar 70 quilos e dizer que eu consigo? Não, não consigo. O que vai acontecer? Eu vou me machucar, eu vou fraturar alguma parte do meu corpo, vai cair em cima de mim, vai me matar. Por quê? Porque é uma sobrecarga. É algo que está além da minha capacidade de suportar. É algo que eu não consigo suportar. Então não adianta eu querer levar um peso maior do que eu consigo. E na vida é assim. Na nossa vida também, às vezes, não adianta eu querer levar uma carga que eu possa dividir com alguém. Por que muitas pessoas entram em depressão, vivem situações difíceis? Por quê? Porque eles estão levando um peso que eles não conseguem mais carregar. E a pessoa, às vezes, chega ao ponto de tirar a sua própria vida, porque ele não consegue, o peso é tão grande, a responsabilidade é tão grande, o que ele está sentindo ali, a sobrecarga é tão grande que ele não consegue mais lidar com aquilo. Eu lembro do Arthur, quando o Arthur era pequeno, a gente ia no mercado e aí vinha com a compra e ele queria ajudar a guardar. Também bem pequenininho. E aí eu falava, então pega os pequenos, Arthur. Não, ele ia lá num de arroz 5 quilos, num de açúcar. Já deve ter acontecido na casa de vocês também. E ele quase não aguentava, e ele ia levando, e ele ia carregando. E eu falava, Arthur, deixaria. Ele falava, não, eu consigo, pai, eu consigo. Será que muitas vezes nós não temos falado isso para Deus? Não, Deus, eu consigo. Eu levo. Está pesado, mas eu levo. Queridos, Deus está convidando você nessa noite para você dividir o fardo com Ele. Deus está colocando pessoas na tua vida, como já foi falado aqui, para você dividir o fardo. Para você chegar, para você conversar, para você abrir o teu coração. Obviamente que a gente não pode fazer com todo mundo, você sabe do que eu estou falando. Mas a gente precisa dividir o peso, porque senão ele fica demais para nós. Ele é muito para a gente carregar. Então, queridos, quando Jetro chega ali, Moisés estava acampado no meio do deserto. Eu já estou terminando. E tem uma palavra muito interessante aqui. Ele estava acampado no meio do deserto. Eu poderia dizer que Moisés ele estava com o povo no meio do caminho. Por que, Paulo, que ele estava no meio do caminho? Porque eles tinham uma promessa. Só que eles ainda não haviam chegado ao lugar que Deus falou que eles deveriam estar. Só que eles também já não eram mais escravos no Egito. Eles já estavam vivendo a bênção da liberdade. Eles ainda não estavam no lugar que Deus os chamou para estar. Mas eles já não eram mais escravos no Egito. É exatamente essa condição que nós vivemos hoje. Nós ainda não estamos aonde o Senhor nos chamou para estar. Mas nós não somos mais escravos no Egito. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais presos pelas correntes que nos prendiam. E aí talvez se alguma pessoa um dia chegar e falar para você, mas você está no deserto, você olha para ela e fala, mas eu sou livre. Cadê as promessas? Cadê as bênçãos do Senhor na tua vida? E elas ainda não vieram, mas elas virão. Mas eu sou livre. Eu posso não ser tudo aquilo que Deus me chamou para ser, mas eu já não sou mais quem eu era. Essa é uma palavra que nós precisamos guardar no nosso coração. Eu ainda não sou tudo aquilo que Deus me chamou para ser, mas eu já não sou mais quem eu era. O Paulo de hoje não é o Paulo que é o Paulo que Deus chamou para ser, mas não é mais o Paulo lá do passado. Você que está aqui, eu tenho absoluta certeza, você ainda não é tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Só que você não é mais quem você era. Você não está mais preso ao pecado, você não está mais preso ao teu passado. Hoje você pode viver a liberdade que Jesus conquistou para você. Uma parte interessante que diz é que Moisés ele estava, querido, acampado, como eu disse antes, aos pés do monte do Senhor. E você sabe que uma das dificuldades
da gente não conseguir ouvir Deus é a correria da nossa vida. Tudo é tudo tão corrido. A gente falava essa semana, às vezes, nada contra celular, nada contra você ter uma rede social, mas quanto tempo nós temos ficado aqui, arrastando para cima, vendo coisas que não edificam, vendo coisas que não acrescentam na nossa vida. E a gente às vezes não para ouvir Deus. Esse acampar ao pé do monte do Senhor, para mim é muito claro que Moisés estava ali acampado, parado, para poder ouvir o que Deus iria falar para ele. Se ele queria seguir, se nós queremos seguir, nós precisamos, primeiramente, olhar para Deus e pedir: Deus, aonde o Senhor quer que eu vá? Porque não adianta eu ser livre e não saber para onde eu vou. Não adianta eu viver a liberdade, eu usufruir da liberdade, mas eu estar perdido. Então Moisés, ele tinha esse entendimento e ele vai aos pés do monte porque ele queria falar com o Senhor. E ele queria ouvir a direção de Deus para a vida dele. Queridos, que nós possamos nesse ano de 2024 ser mais humildes. Que nós possamos nesse ano de 2024 acampar mais ao pé do monte do Senhor, para ouvir Deus falando ao nosso coração. Que nós possamos viver a direção de Deus nas nossas vidas. Mesmo no deserto, mesmo passando, como o Evandro falou aqui, por dificuldades, por momentos difíceis, o Senhor, Ele sempre está cuidando de nós. Ele sempre está guardando as nossas vidas. Então, que nós possamos trilhar esse caminho do Senhor, que muitas vezes Ele tem dificuldade, muitas vezes Ele tem uma responsabilidade, Ele tem um peso, mas Ele não é maior do que aquilo que nós podemos suportar. Como o Evandro falou, Deus não coloca sobre nós um fardo maior do que aquilo que nós podemos suportar. Que nessa noite você possa estar sendo restaurado na tua casa. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Eu profetizo restauração dentro da tua casa, na tua vida, no teu casamento. Que você seja próspero, que você seja abençoado, que você possa ser cheio da presença de Deus. E que os sinais de Deus, aquilo que acompanha os que creem, sejam abundantes sobre a tua vida. E que nós possamos estar vivendo os milagres do Senhor dia após dia. E que eles comecem dentro da tua casa, irmãos. Eu profetizo isso para você, que o Senhor comece a trabalhar dentro da tua casa nessa noite. Que você tenha um lar abençoado, que você possa criar os teus filhos, que você possa ser grandemente abençoado pelo Senhor. Paulo, mas eu não casei, eu ainda não sou casado, mas um dia você vai ser. Um dia você vai construir a tua família e primeiramente você teve um lar abençoado por Deus. Você teve um lugar, por isso que você está aqui nessa noite. Eu quero convidar, queridos, você para nós orarmos. Mais uma vez eu quero agradecer você por você ter vindo. Que Deus possa estar te fortalecendo. E para a gente concluir, irmãos, duas coisas muito importantes: a promessa e a bênção. A bênção de Deus, ela tem a ver com a bondade do Senhor. Ela tem a ver com a generosidade do Senhor. Quando você recebe bênçãos de cura na tua vida, quando você recebe prosperidade na tua vida, quando você prospera em várias áreas da tua vida, é porque o Senhor é generoso. E ninguém ganha, eu ouvi um pastor dizendo, ninguém ganha generosidade de Deus. Por mais que você plante, por mais que você seja generoso, por mais que você abençoe, o Senhor, Ele é sempre maior. Ele é muito mais generoso do que nós conseguimos ser. Então, bênção tem a ver com generosidade. Bênção tem a ver com a bondade do Senhor na nossa vida. E a promessa, Paulo? Promessa tem a ver com a obediência. Jesus disse uma vez: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E ele diz num outro texto, ele diz: olha, na casa do meu Pai tem um lugar para você. Na casa do meu Pai tem moradas. Moisés, ele estava acampado. E o acampamento, ele significa que é algo temporário. Quando você arma uma tenda, talvez no final do ano você foi acampar em algum lugar.
e você fica ali 2, 3, 4, 5 dias. Passado aquele período, você desmonta o teu acampamento e você vai embora. Casa é permanente. A condição de Moisés e do povo era uma condição temporária, mas a condição que eles iriam chegar é uma condição permanente. A condição que Deus disse para ele: olha, vocês alcançarão uma terra que eu prometi a vocês, vocês construirão casas, vocês criarão seus filhos, vocês serão prósperos, tudo que vocês fizerem, aonde vocês colocarem as mãos, vocês serão abençoados. Mas vocês precisam me obedecer. E quando Jesus fala que Ele tem uma casa para nós, Ele está dizendo: guarda os meus mandamentos, guarda as minhas palavras. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O lugar que nós estamos aqui é temporário. As dificuldades que você enfrenta aqui são temporárias. As lutas que você enfrenta aqui são temporárias. Os sofrimentos que você enfrenta aqui, as noites que você chora, os momentos que você e Deus, que só Deus sabe, são temporários. Mas aquilo que você vai viver na glória, na eternidade, é permanente. Tem uma carta, eu não lembro exatamente aonde é, mas diz assim que aquilo que se vê dura apenas um instante, mas aquilo que não se vê é eterno. Quantas vezes nós temos focado mais naquilo que nós vemos do que naquilo que nós não vemos? Quantas vezes nós temos nos apegado às coisas concretas, nós queremos, e eu sempre falo, não tem nada de errado em querer prosperar, em querer trabalhar, em querer ser abençoado, mas que o nosso coração esteja realmente voltado para aquilo que nós não conseguimos ver. Nós andamos por fé, não por vista. Confia no Senhor, mesmo que seja difícil, mesmo que o momento que você esteja enfrentando não seja dos melhores, mas o Senhor tem um lugar preparado para você. Amém? Você está no meio do caminho. Nunca esqueça disso, você está no meio do caminho. Você ainda não é aquilo que Deus te chamou para ser, mas você já não é mais quem você é. Você já não é mais escravo. Amém? Receba essa palavra, se coloque em pé. Eu quero orar com você. Se você se sentir à vontade, abrace alguém, ore com essa pessoa. Se você tiver alguém da tua família aí do teu lado, abrace ele. Se tiver um amigo que você tiver confiança, abrace ele. Se você quiser orar, abençoe essa pessoa. Profetiza sobre a vida dele. Deus está restaurando nessa noite a tua casa. Deus está reestruturando o lugar que é o teu lugar seguro. Lugar que você ama voltar depois do teu trabalho. O Senhor está preparando para você situações. Deus é poderoso para transformar a tua vida. Eu creio que nessa noite Ele tem algo especial para ti, como já foi profetizado aqui. Pai, nós oramos, Senhor, neste momento, Deus. E nós oramos, Senhor, debaixo da tua palavra, Pai. A tua palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, a tua palavra que foi derramada, Deus, nessa noite sobre o teu povo, Senhor. E nós buscamos, Senhor, a Ti, nós buscamos, Pai, neste momento, Deus, a Tua graça, Senhor, sobre a Tua vida, sobre a nossa vida, Pai. Eu determino em nome de Jesus que nessa noite você seja abençoado, que a Tua casa nessa noite esteja sendo restaurada. Eu profetizo pessoas com conselhos sábios sobre a Tua vida, para restaurar o Teu ministério, para restaurar a Tua família. Que nesse ano, Senhor, nós possamos ser mais humildes, ó Deus. Que nesse ano, Senhor, nós possamos receber conselhos melhores, Pai. Pai, muitas vezes nós temos refutado, Senhor, as palavras que vêm de fora, Deus. Muitas vezes nós temos refutado palavras que vêm do sogro, da sogra, porque nós temos, Deus, no nosso país uma cultura de que tudo aquilo que o sogro e a sogra falam não precisa ser ouvido. Mas nessa noite, Deus, nós aprendemos que Moisés, ao ouvir o seu sogro, ele foi grandemente abençoado. Que relacionamentos, ó Pai, de sogro e nora, sogro e genro, sogra e nora, Senhor, estejam restaurados, Pai, nessa noite, ó Deus. Que haja respeito, ó Deus, pela sogra, pelo sogro, assim como Moisés se prostrou, beijou, recebeu o seu sogro Jetro com honra, Pai. Nos ensina, Senhor, a honrar essas pessoas, ó Deus, que são pais daquelas pessoas que estão do nosso lado, que convivem conosco,
que nós amamos, Deus, e que tanto tem nos abençoado, Pai. Senhor, que nós possamos dar conselhos sábios, ó Deus, àqueles que vierem para nos ouvir, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, assim como Jetro um dia teve tanta sabedoria para aconselhar Moisés, Pai. Que nós possamos ser sábios para aconselhar as pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa noite, por esse momento. Que cada um que sair daqui nessa noite, Pai, saia daqui grandemente abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida. Eu lembrei agora, rapidinho aqui vou falar. Lembrei da Tati e do José. Eu sempre falo que eu acho lindo. Você senta numa roda, tem 15 pessoas. O José está lá, a Tati está lá. Aí de repente a Tati vem vindo, ela senta do lado do José. E aí o José abraça, o José brinca com a Tati. E agora, enquanto eu orava aqui, eu lembrei que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, que vocês continuem sendo exemplo para as demais pessoas também. Bom, vocês são uma bênção muito grande na minha vida. Eu tenho uma alegria muito grande porque eu passei um bom tempo sem conversar com a minha sogra. Ela ficou meio chateada comigo. E no começo desse ano a gente pôde voltar a conversar. E eu sempre tive um respeito muito grande por ela. Primeiro porque ela é mãe da pessoa que eu amo, a pessoa que convive comigo. Ela é vó do meu filho. Então eu tenho um respeito, eu tenho uma admiração. Ela criou a Paula sozinha. E aí isso me machucou muito, me incomodou bastante. E eu não quero ser orgulhoso aqui de maneira nenhuma, mas não partiu de mim. Foi uma coisa que ela se sentiu triste com algo que eu conversei com ela. Mas graças a Deus o Senhor deu essa oportunidade da gente restaurar, voltar a conversar. E que isso sirva para todos nós de lição. Talvez você não tenha, não sei, um bom relacionamento com teu sogro, com a tua sogra. Talvez você perdeu isso em algum momento. Como eu falei aqui, talvez a gente refuta, né? Ah, mas a minha sogra vai vir querer mandar dentro da minha casa? Não, claro que existem situações e situações. Mas quantos bons conselhos nós perdemos quando nós deixamos de ouvir o nosso sogro e a nossa sogra. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo, que vocês são uma bênção muito grande na minha vida. Continue orando por mim, continue orando pela minha casa, que através das orações de cada um de vocês é que Deus tem me sustentado e eu tenho vencido. Amém? E eu vou continuar orando por cada um de vocês também. Deus abençoe, irmão. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real no meu viver. Entregue tua vida, teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para